Olá galera, meu nome é Ian, estou aqui para falar de compostagem e bem, eu trabalho com gerenciamento e destinação de resíduos em um contexto de grande produção de resíduos, em projetos que produzem muito resíduo e para mim essa é a separação mais fundamental que existe em todo o gerenciamento de resíduos, é a separação do resíduo orgânico e do resíduo inorgânico. E é imensamente necessário e até urgente que isso comece a se tornar mais comum e as pessoas comecem a olhar para os resíduos orgânicos que elas produzem nas suas residências, na sua própria casa, de uma forma diferente. Então a gente vai tentar, eu vou começar falando a importância que eu vejo na compostagem e falar um pouco sobre o que é a compostagem e depois a gente vai fazer, bem, eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa composteira, que é uma composteira de baldes empilhados, perfeita para apartamento, para lugares fechados. Bem, ela é bem prática de fazer, vocês vão ver que é muito fácil, mas o principal motivo que eu escolhi fazer com baldes é porque eu tinha baldes disponíveis. A ideia é que você não compre um recipiente para fazer a composteira, não que você não possa comprar, mas é melhor que você já use recipientes que você tenha disponível ou que algum amigo tenha disponível. Vocês podem fazer com baldes, com caixas de plástico, com qualquer recipiente que tenham tampas e que vocês consigam empilhar, e as ferramentas vão ser basicamente as mesmas para fazer. Então vamos falar um pouco sobre o porquê a gente deveria compostar. As razões que a gente tem para fazer compostagem são inúmeras, mas eu poderia separar basicamente em três perspectivas diferentes e que trabalham em diferentes escalas. Dentro da escala doméstica, dar uma destinação diferente para os resíduos orgânicos e inorgânicos facilita muito a logística, não só no tratamento com o lixo em si, a sua lixeira inorgânica não precisa ser retirada o tempo todo. Você normalmente coloca o lixo para fora porque ele está começando a juntar mosca, porque ele está começando a ficar com um mau cheiro. Então esses problemas são ocasionados pelo acúmulo de resíduo orgânico junto e misturado com aquele resíduo inorgânico. Se você separa os dois, o seu tratamento vai ficar muito mais fácil. E para além da facilidade com o manuseio diário, o principal é que você vai estar gerando um recurso a partir de algo que seria inicialmente descartado. O resultado final desse processo vai gerar algo que é não só um fertilizante, que vai melhorar a vitalidade das suas plantas, como corrigir o solo e ativar a vida desse solo. Seja num vaso, num canteiro. Se você não tiver plantas em casa, você pode levar para uma praça, introduzir no pé de uma árvore. A ideia é se responsabilizar pelos resíduos que são gerados. Aumentando um pouco a escala e olhando por uma outra perspectiva, quando a gente fala em destinação final de resíduos domésticos, a gente está se referindo a aterros sanitários. Na melhor das hipóteses, o lixo que a gente produz na nossa casa vai para um aterro sanitário. Na maioria das cidades, pelo menos metade, em alguns lugares até 60% do volume de lixo em um aterro sanitário é composto por resíduos orgânicos. Então, se você fizer um tratamento local desses resíduos, você vai estar não só liberando espaço nesse aterro, como facilitando imensamente o transporte desse lixo. Imagina que para quem trabalha com o recolhimento de lixo urbano, não ter um lixo extremamente fedido e apodrecido já é uma coisa bastante positiva. E finalmente, do ponto de vista ecológico, a compostagem tem inúmeros pontos positivos, não só pelo que ela gera, como pelos impactos que ela previne. Ela gera uma matéria orgânica estabilizada, um humus que é essencial para a vida no solo. E ela previne a geração de resíduos que ocorrem quando essa matéria orgânica é decomposta de uma maneira menos controlada, digamos assim. Quando ela é simplesmente esquecida num lixão ou até mesmo num aterro sanitário, a matéria orgânica em decomposição anaeróbica acaba gerando metano, que é um gás de efeito estufa muito mais poderoso do que o CO2,
e compostos solúveis amoníacos que em alta concentração são poluentes e que acabam sendo lixiviados pela água da chuva e poluem rios e o lençol freático. Enfim, essas são razões que para mim deixam claro que a segregação e o processamento dos resíduos no local de geração desses resíduos é a forma mais viável e mais ecologicamente sustentável de se lidar com um dos maiores problemas que a nossa sociedade tem hoje, principalmente as nossas cidades têm hoje, que é o acúmulo absurdo de resíduos. Vamos falar agora um pouco sobre a compostagem em si. A compostagem não é um processo que depende do ser humano para acontecer, ele acontece de maneira natural em certos ambientes, em certas situações, mas aqui a gente vai falar especificamente de uma compostagem controlada, uma compostagem intencional, e existem muitas formas de fazer a compostagem. A primeira coisa que a gente tem que frisar aqui é que a gente vai estar focando numa composteira projetada, pensada para um ambiente interno, para um ambiente urbano. Então a gente vai estar falando de um tipo específico de compostagem. Quando a gente está falando de composteiras fechadas, que é o nosso caso aqui, normalmente usa-se para acelerar o processo a atividade, a inclusão de minhocas no sistema. Então a gente vai estar falando especificamente da vermicompostagem. Ao meu ver, a principal diferença entre uma composteira fechada e uma composteira aberta, que geralmente são feitas em leiras ou montes em ambientes abertos, diz respeito à temperatura atingida no processo, que vai depender dos processos bioquímicos que ocorrem na compostagem, e a mobilidade das minhocas. Numa composteira de leira, numa composteira de um volume maior, principalmente por causa do volume, as temperaturas podem chegar a temperaturas muito mais altas do que numa composteira fechada. A temperaturas às vezes de até 70 graus, que é essencial tanto para a aceleração do processo da compostagem, quanto para a desinfecção, digamos assim. A maioria dos patógenos não sobrevive a uma temperatura de 70 graus, então é muito positivo que quando você está fazendo uma compostagem em leira, num volume maior, essa temperatura seja atingida no processo. Na composteira fechada, a gente, tanto pelo volume ser menor, quanto pela mobilidade das minhocas, elas não têm para onde fugir, não tem como sair da caixa, essas temperaturas não podem ser atingidas. Então as minhocas são essenciais para acelerar o processo e o tipo de minhoca é muito importante. A gente tende a usar espécies de minhocas que sejam especializadas, que prefiram matéria orgânica fresca. Então que já iniciem a digestão daquela matéria orgânica desde o início, não esperem bactérias e fungos agirem na matéria orgânica para poderem se alimentar delas. Aqui em casa, para a gente conseguir compostar tudo que a gente produz de resíduo orgânico, a gente faz uso de duas composteiras. Uma é a composteira aqui diretamente no chão, que a gente faz uma leira aqui não tão grande, de 1 metro por 1 metro, e uma profundidade que vocês podem ver que ela vai bem fundo, tem aí quase 1 metro de profundidade. E nessa composteira as minhocas são nativas, as minhocas são aqui do chão, vêm aqui do solo mesmo, e nos processos iniciais ela chega a esquentar, mas como ela é no chão diretamente não tem problema, porque as minhocas podem sair e se enterrarem para outro lugar enquanto a composteira está quente demais para elas, e elas voltam quando a temperatura diminui. Essa aqui é a composteira, basicamente a composteira que a gente mais usa aqui. Vocês podem ver que ela está desmontada aqui para vocês conseguirem ver os 3 andares aqui dela. Eu uso folha seca triturada como fonte de material rico em carbono aqui, de material seco. Esse aqui é o andar que a gente está usando atualmente, alimentando atualmente, seria o que a gente chamaria de digestora. E aqui o andar onde o composto já está maturando. Se vocês olharem aqui de pertinho, vocês vão ver que esse composto aqui já tá bem maduro e que as minhocas já estão trabalhando aqui há um tempo.
e ele não tem cheiro algum, é um cheiro de terra, bem suave. A ideia é essa, vocês podem controlar a qualidade da sua compostagem pelo cheiro, é a melhor dica que eu posso dar. Se tiver um cheiro ruim, um cheiro ácido, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa em desequilíbrio. No fim dessa composteira, aqui embaixo tem a parte onde recolhe o biofertilizante, o chorume da compostagem. Esse biofertilizante, assim como o composto, ele não tem cheiro ruim, não tem cheiro de podre, ele é praticamente inerte. Você pode guardar ele numa garrafa por um tempo indeterminado, ele não apodrece nem nada desse tipo. E você dilui ele para utilizar diretamente nas plantas, borrifando nas folhas ou diretamente no solo, numa proporção de 1:10. Não é muito legal botar ele direto, porque ele está bem concentrado aqui, você pode ver que a cor é bem escura. Então você dilui ele em água numa proporção de 1:10 e pode utilizar diretamente nas folhas, borrifando ou no solo, que é um fertilizante maravilhoso. Bem, eu citei que existem algumas limitações do que dá para colocar numa composteira fechada, mas o que a gente consegue colocar à vontade e o que a gente tem que tomar algum cuidado? Bem, você pode colocar à vontade restos de frutas, restos de verduras, de legumes frescos, cascas de ovo, borra de café, cogumelos, tudo isso você pode colocar à vontade, que a composteira vai dar conta e vai processar rapidamente. A gente deve ter alguma moderação ao colocar restos de comida temperada, restos de comida com sal, restos de comida cozida, laticínios também não é muito bom, vai desacelerar um pouco o processo. E óleos, óleo vegetal, gordura vegetal também desacelera um pouco o processo. De forma alguma a gente deve colocar carne e gordura animal. Essas duas coisas não dá realmente para compostar com esse tipo de composteira. Bem, galera, essa é a composteira que eu construí, vou mostrar para vocês como é que foi o processo. Ela ficou bem simples, uma coisa que eu poderia ter agregado e que vocês podem colocar aí é alguma forma de apoiar aqui a tampa enquanto você mexe na composteira. Mas eu acredito que o número de furos que eu fiz aqui na tampa, vocês podem ver que fiz vários furinhos aqui, vai ser o suficiente para a troca de ar acontecer. Também fiz vários furinhos aqui na lateral de todos os baldes. E uma coisa que é bem comum de você encontrar nesse tipo de composteira é uma torneira para você retirar o biofertilizante que fica aqui no recipiente de baixo. Mas para que essa torneira fique numa altura boa para que você coloque um recipiente e retire o biofertilizante, ou eu teria que colocar um pé nesse balde ou fazer um fundo falso aqui, mais ou menos na metade dele, o que ia complicar um pouco o projeto. E sinceramente eu acho que é bem fácil você utilizar o biofertilizante a partir do balde mesmo, só retira os baldes de cima e despeja o biofertilizante em algum outro recipiente. Então, para facilitar o projeto, eu não coloquei a torneirinha, mas acho que ela ficou bem útil e bem prática. A ideia da composteira de baldes é que eles fiquem empilhados um em cima do outro e que o líquido produzido pelo resíduo orgânico vá descendo pelos buracos que a gente vai fazer no fundo de cada um deles até ser coletado no balde de baixo. Aqui a gente está usando os 4 baldes que a gente conseguiu. Esses 3 de cima vão ser usados para o composto propriamente dito e o de baixo só para coletar o chorume. Basicamente a gente vai precisar marcar, furar e cortar o fundo do balde e a tampa. Então as ferramentas que eu usei para marcar foi um barbante uma caneta e um parafuso só para conseguir fazer um círculo. A furadeira e as brocas, eu estou usando aqui a broca de 1/4 e a broca de 1/16, que são respectivamente a maior e a menor do meu conjuntinho aqui. Essas brocas, a medida delas está em polegadas, às vezes você vai encontrar brocas em medidas em milímetros, mas é 1/4 e 1/16 de polegada, os tamanhos que eu estou usando. E uma serrinha, uma faca, para conseguir cortar a tampa. Eu estou utilizando aqui um parafuso e um barbante para conseguir traçar um círculo na tampa, onde eu vou fazer o buraco. E você pode fazer isso com um compasso ou com qualquer outro objeto que você consiga repetir o diâmetro,
porque a ideia é que a gente faça um círculo de mesmo diâmetro no fundo do balde e todos os furos que a gente vai fazer no fundo desse balde tem que estar dentro desse grande buraco onde o balde vai apoiar na tampa. A ideia é posicionar os furos de uma forma a que eles não fiquem muito próximos uns dos outros, para não enfraquecer a estrutura do balde. Tem que pensar que esse balde vai sustentar um certo peso durante algum tempo, então se você fizer furos muito próximos um do outro, eles podem acabar prejudicando a estrutura do próprio balde. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu posicionei os furos e como que a gente vai cortar essa tampa. O motivo da gente ter dois tamanhos de broca é que a gente vai fazer dois tamanhos de furo com objetivos diferentes. A broca maior de 1/4 a gente vai usar para furar o fundo do balde. Esses furos precisam ser grandes o suficientes para que as minhocas consigam se transportar de um balde para o outro. Elas atravessam do balde com a matéria já processada para o balde onde você está atualmente colocando a matéria fresca. Então esses furos precisam ser grandes por isso. A broca menor, de 1/16, a gente vai utilizar para fazer pequenos furos na borda superior do balde. A ideia é que o ar consiga circular melhor e não se acumulem gases dentro do balde e o ar fresco consiga também entrar, porque é muito importante que esteja bastante oxigenado o nosso balde. Então a gente vai fazer vários furinhos na borda superior e na tampa do balde com o objetivo de facilitar essa troca de ar. Para colocar em prática, então, vou mostrar para vocês como iniciar o processo de compostagem e ativar a nossa composteira aqui. Os baldes já estão empilhados e furados aqui. Eu vou usar basicamente 3 elementos: a matéria seca, os decompositores, que é uma porção de um composto que eu já tenho em processo de decomposição na minha antiga composteira, e o lixinho da cozinha, que é a matéria orgânica fresca que a gente vai começar a compostar. A gente começa colocando o composto já em fase já ativado e com muitas minhocas de preferência, para dar um pontapé inicial na nossa composteira aqui. Acomoda esse composto no fundo do nosso balde, e que vocês podem ver já tem várias minhocas trabalhando aqui. Essas minhocas que eu estou usando são minhocas vermelhas californianas. Existem milhares de espécies de minhocas, acho que mais de 4.000 espécies registradas de minhocas terrestres, mas a minhoca vermelha californiana e a minhoca gigante africana são as mais usadas na vermicompostagem. Então recomendo muito que vocês usem as minhocas vermelhas californianas. Se vocês conhecerem alguém que já faz compostagem, tenta pegar com eles uma parte do composto para conseguir ativar a sua composteira. É possível conseguir as minhocas hoje em dia até pela internet, você compra e pede pelo correio mesmo, vem uma caixinha com centenas de minhocas. Mas eu recomendo que vocês usem um composto com minhocas, porque não são só as minhocas que vão iniciar esse processo, também tem vários outros micro-organismos e macro-organismos que vão fazer parte dessa compostagem. O que você quer ver depois de um tempo são essas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui essa bolinha bege, que tem outras aqui por baixo, ó, essa daqui também que tá na minha unha. Isso é um ovinho de minhoca. Então é isso que você quer ver na sua composteira depois de um tempo. Isso significa que as suas minhocas estão se multiplicando. Com todo o nosso pessoal aqui dentro, agora a gente vai colocar comida para eles. O que eu faço aqui em casa é manter esse baldinho na pia, e assim que ele enche eu boto direto na composteira e cubro com a matéria seca.
Dependendo de onde a composteira estiver na sua casa, e se for mais confortável, mais prático, você pode botar um balde maior na cozinha, manter por mais tempo e alimentar a composteira com volumes maiores de cada vez, não tem problema. Com os resíduos frescos na composteira, eu vou então cobrir eles com a matéria seca. A que eu estou usando aqui é a que eu mais recomendo para vocês usarem, que é uma serragem sem nenhum tipo de tratamento. A madeira de onde essa serragem veio não estava envernizada, então eu recomendo que vocês procurem serrarias ao invés de marcenarias, porque normalmente numa marcenaria, numa fábrica de móveis, a madeira já foi tratada e você pode introduzir junto com a serragem vernizes e outros elementos que vão não só desacelerar a compostagem, como vão introduzir às vezes metais pesados e outros elementos no composto final. Então você só precisa cobrir aqui com a sua matéria seca a matéria fresca. Não precisa exagerar, no caso da serragem, ela, como eu falei, tem uma proporção de carbono e nitrogênio muito alta, então você não precisa exagerar. Eu vou só cobrir aqui mais ou menos uma proporção de volume de 1 para 1 no máximo. E é isso. Com ela coberta, a gente só precisa esperar que as minhocas comecem a trabalhar. Nesses primeiros dias e semanas o processo vai ser um pouco mais lento, mas com o passar do primeiro mês a sua composteira já vai estar bem mais rápida, com uma população de minhocas adequada para a quantidade de matéria que você está colocando. Bem, galera, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu tentei mostrar aí um projeto bem simples de como a gente pode começar a fazer uma composteira em casa. É um projeto que dá para ser melhorado, espero que vocês melhorem aí as suas composteiras, coloquem alguns detalhes para facilitar o manuseio. Mas esse vídeo teve também como intenção suscitar esse pensamento de como a gente pode mudar o jeito com que a gente lida com nossos resíduos e como acontece o processo da compostagem especificamente. Bem, espero que eu tenha conseguido me fazer entender e que vocês tenham gostado. Valeu!